A gente está falando de Outubro Rosa, câncer de mama, um assunto que todas nós, meninas, precisamos nos preocupar e os meninos também, né, doutor? Ficar Sim, sempre atento. os meninos mês que vem. E pedir para as meninas também fazerem um exame e cuidarem direitinho, né? Com certeza. Doutor, a gente estava falando da questão dos mamilos que podem dar sinais que a gente precisa ficar atento. E uma delas também é a questão de secreção. Isso pode significar alguma coisa? Quando fica alerta? A mulher, depois de fazer o autoexame mamário, que é ao redor da areola, ela deve sempre procurar algo que a gente chama de expressão mamária. Apertar a base do mamilo. Se por acaso sair algo tipo sangue, alguma secreção purulenta, se for só uma aguinha, é normal. Isso, se espontaneamente sair a mesma coisa, também já é algum sinal um pouco mais preocupante. E se for unilateral, mais ainda, pode ser algum tumor do ducto que está agindo e fazendo com que a mulher possa ter ou espontaneamente ou ela está provocando e está acelerando até o diagnóstico. Porque o ideal é quando a mulher apertar o mamilo, desde que não esteja amamentando, porque amamentando isso é normal, apertar o mamilo, não está amamentando, sai secreção e de um lado só procurar o seu médico para poder fazer o diagnóstico, porque haverá possibilidade de ser um tumor mamário. E, doutora, a questão de identificar se há algum problema. O autoexame é sempre o mais recomendado, só para a gente ficar sempre alerta. No seu consultório, as mulheres têm algum tipo de vergonha ou deixam de fazer esse autoexame? Como é que você sente que esse público faz esse cuidado? Eu sinto que elas ficam mais tranquilas quando somos nós que examinamos, porque é delegar muita responsabilidade para a mulher, com tantas glândulas, para poder saber o que é suspeito ou não. A gente vê na prática que quando uma mulher chega no consultório com a suspeita de um câncer, digamos assim, é porque ele já está num estado avançado. E a maior parte que vai com dores mamárias é por displasia mamária, por falta de orientação de dizer, olha, você vai reter líquido no período pré-menstrual e poderá ter dores. Então, eu vejo que a mulher fica mais segura quando nós, profissionais, palpamos e eventualmente, pedimos algum exame complementar para tirar dúvida, e aí vai de acordo com a paciente, mas é muita responsabilidade para a mulher sozinha, mesmo porque ela só tem a mama dela para palpar. Exato, ela só vai não tem um parâmetro, Não né? tem um parâmetro. Então, ela poderá equivocadamente, às vezes nunca ter feito o exame, e ao palpar, comprimir aquela glândula que a gente mostramos há pouco, e achar que aquela glândula seja um nódulo. Então, para que ninguém fique com dúvida, nem com medo e nem com vergonha, vamos ensinar o pessoal de casa como fazer o autoexame para não deixar passar. Ajuda bastante até chegar ao consultório. Exatamente, né? Para a gente cuidar da nossa saúde. Temos a imagem já aqui para a gente... Olha lá. Aqui. Então, essa imagem mostra as duas Fictícia. mamas. A mama, a primeira coisa que tem que se observar é se os mamilos eles estão lineares, tá? Aqui ela está mostrando aquilo que eu falei há pouco para apertar o mamilo para ver se há a saída de alguma secreção ou não. A palpação de mama nunca pode ser como parada. Ela tem que fazer tipo um circuito. E dedilhar. Tipo um dedilhar feito um caracol, começando da base, como está a imagem mostrando agora, e indo até o centro. Não se faz parado, porque se não parado você vai sentir a glândula. E qual é a característica que nós profissionais sentimos que é um tumor? Quando você passa o dedo e na polpa digital ela fica áspera. É sinal, o tumor ele não é lisinho. O tumor desde o início ele é feito um pedregulho. É uma pedrinha e dá tipo um choquezinho. Aqui ela está mostrando nas axilas. Não pode esquecer. Que se tiver íngua, alguma coisa assim, pode ser um pouco preocupante. Mas no toque, pela rotina e pela especialidade, a gente vê certinho quando há algo suspeito, porque há um abaulamento. Você sente, a superfície ela não fica lisinha, ela fica mais áspera, você tem como desconfiar. Exames. Entre 35 e 40 sempre deve-se ter uma mamografia, ou para comparação, ou anual, entre 35 e 39. A partir dos 40 anos, ao contrário de que a rede pública põe, que a cada 2 anos, o ideal é fazer a mamografia anualmente. Mas o top seria fazermos as duas, a mamografia e o ultrassom. Qual que é a diferença desses dois, doutor? Porque ali, até eu queria perguntar antes, é melhor fazer o autoexame em pé ou deitado? O autoexame é melhor deitada no período pré-menstrual. Quando ela,
perdão, no período pós-menstrual. Depois terminou a menstruação, faz o exame. Para não ter o líquido, para ela poder palpar. Mas de pé também fica valendo, não tem nenhum Na problema. verdade, o autoexame ele vai te ajudar durante, por exemplo, se você faz a cada um ano o exame, se no meio desse período surgir algum sinal que você esteja desconfiada, não é? Que fuja do normal. Por isso que o autoexame ele deve ser feito regularmente para poder ter parâmetro. Como a gente está falando de parâmetros, uma vez feito semestralmente, a mulher vai se conhecer. Então ela vai saber, esse nódulozinho não estava aqui antes. Não estava aqui antes. E voltando à mamografia e ultrassonografia. A mamografia, até o momento, apesar de muitas mulheres se queixarem que dá dor para fazer, dá desconforto, etc. e tal, é o exame mais seguro e é o que pega o primeiro passinho que a célula quer dar, aquela que está falhada, para poder ocasionar o tumor, ele detecta e a gente consegue ver numa fase muito, muito inicial. O que isso implica? Vai ser uma cirurgia mais conservadora, a mulher não vai precisar retirar toda a mama, ela vai poder depois fazer uma reconstrução mamária, ela vai manter a autoestima dela, porque a mama não é só para o aleitamento, a mama passa pela vaidade feminina. Sim, sem dúvida. Autoestima, Tirar uma mama não deixa de ser uma mutilação. Claro que em prol da vida é nobre, mas se não necessário, melhor preservar. Já se tiver em estádio muito adiantado, vai ter que fazer uma mastectomia e muitas vezes ainda a gente, para complementar, tem que fazer uma radio e quimioterapia. Deixando bem claro que quando alguém da sua família, da nossa família, vier com um diagnóstico de câncer de mama e tiver que fazer uma radio ou uma quimioterapia, que não necessariamente isso seja um decreto de morte ou alguma coisa do tipo. A rádio e a químio, elas vêm para somar, para garantir que durante aquela cirurgia, mesmo que pequena, nenhuma célula saiu das mamas e pegou o caminho vascular que possa propiciar uma metástase. Então é uma garantia a mais. Houve uma época que se fazia a rádio e químio somente em casos quando já havia indícios de metástase. Hoje a medicina é mais profilática e se faz sempre uma dose. A mulher perde um pouco o cabelo, tem um pouco de náusea, enjoos, aquelas alterações normais de um tratamento, mas é para assegurar que aquele movimento, a cirurgia que foi feita, não vai, num futuro, acordar alguma célula que ficou adormecida no corpo da mulher, podendo fazer com que ela retorne a ter um câncer na mama bilateral. Mas embora a mamografia seja mais indicada, a ecografia também faz parte do rol de exames. Faz parte, principalmente abaixo dos 40 anos. Isso, idade interfere, a idade interfere. Porque a mama é muito densa, tem muitas glândulas. O ultrassom, às vezes, a mamografia, perdão, não consegue, às vezes, passar essas glândulas. Então, vai até um determinado ponto com o mamógrafo e depois termina com a ecografia, que é quem vai dar os detalhezinhos, os finais. Mas a alteração principal, quem mostra é a mamografia. O ultrassom ele é complementar. O ideal, dependendo da idade, é fazer os dois, sempre que possível, né? E tem muitas mulheres cada vez mais com próteses também, então a prótese já é um outro fator a ser considerado que possa dificultar um pouquinho a avaliação das mamas, mas que com o ultrassom e com a mamografia a gente consegue, palpando e pedindo os exames complementares, fazer um diagnóstico precoce nessa mulher que eventualmente possa estar tendo um carcinoma incubado, alguma Mesmo coisa quem assim. tem prótese, então tem que fazer. Mais ainda. Mais tem ainda. Tem que fazer. Doutor, obrigada por estar aqui com a gente nesse Outubro Rosa, dar essas dicas para as mulheres se cuidarem.